jovens paduans, muito bem-vindos para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Wagner Bellacosa, vulgarmente conhecido como o tiozão do mainframe, e na minha missão de popularizar a stake mainframe, criei uma série de cursos falando sobre o mainframe, sobre as ferramentas do mainframe, preparando o caminho para que você se torne um desenvolvedor mainframe e conheça não só a parte técnica, como a parte histórica e a evolução das ferramentas até os nossos dias. Lembrando que nós estamos então entrando no mundo de linhas de comando, menuzinhos primitivos, mas não entre em pânico. O tiozão vai dar algumas dicas, vai contar algumas coisas para que quando você estiver frente a frente com essa IDE, que será o motivo do nosso curso, você tenha mais segurança e verás que ela não é assim aquele dragão monstruoso como pintam os detratores. O nosso curso então será TSO SPF para os paduans. Ele vem serve de complemento então aos cursos anteriores que eu já andei liberando no nosso canal. Eu estou seguindo a lógica do meu roadmap. Então, nós temos ali aqui no meu to-do mais cursos para apresentar para vocês, mais ideias, mais conversas. Então, senta, pega lá o cafezinho e vamos fazer a nossa jornada entrando então na história por trás da tela verde. Não vamos pular na toca do coelho, mas vamos entrar na tela verde. Então, vamos lá. No princípio, lá nos primórdios da computação, não havia codificação. Então, eram aqueles... o programador, né, lá, o engenheiro, na época nem existia essa profissão ainda, o engenheiro, ele apertava uma série de botões, mexia os diais, posicionava a máquina e ela executava algumas tarefas. Só que aquilo era limitado, quando ele terminava aquilo ali, ele tinha que resetar todos os botões e vinha lá o próximo e reprogramava para gerar novos programas e novas funcionalidades. Isso era muito trabalhoso. E o passo seguinte, então, foi usar já o existente cartão perfurado, criar programas numa máquina, datilografando ali nos cartões perfurados, perfurando, e depois utilizava aqueles cartões perfurados para fazer IDE. Isso também era muito trabalhoso. Acredita em mim que perder cartão, rasgar cartão, furar cartão era muito moroso e dificultava muito o trabalho dos pioneiros, né, na computação. Só que era a tecnologia que havia na época e não se podia fazer muita coisa. Avançando um pouquinho na nossa linha temporal, surgiu então, a IBM desenvolveu o disco rígido. As informações então agora passaram a ser armazenadas diretamente na máquina, no disco, né? Então pararam de ser usados os cartões perfurados assim para acumular muita informação, as fitas magnéticas. Só que o acesso a esse disco ainda era difícil, né? Porque você não tinha uma IDE como a gente tem hoje para poder fazer as coisas. Então era tudo por linha de comando. E mesmo assim, essa linha de comando não era muito user-friendly, muito amigável. Porém, faltava um pouco de tecnologia. Então, usando o disco rígido, criou-se um novo método de acesso aos dados. Foi o arquivo dos datasets Visan. Esses Visan, qual foi a principal funcionalidade dele? Dar um índice. Então, eu já não precisava mais ler uma informação sequencial, eu poderia ler através de chaves. Já vamos juntando as figuras, né? Disco rígido, acesso indexado. Aí veio a ferramenta que revolucionou tudo. Veio o SIX. O SIX ele é uma OLTP, então ele gerencia transações online, permitindo múltiplos usuários ao mesmo tempo. Então, já temos então agora vários usuários usando o terminal ao mesmo tempo. Surgiu então um monitor, teclado, cadeira. Ficou muito mais rápido o trabalho, mas mesmo assim faltava algumas funcionalidades. E pensando nisso, criou-se então o TSO, que a gente já conversou em outro curso, e o SPF. Então, quando dá o IPL da máquina, ele carrega lá entre os diversos softwares, um deles é o TSO, que é a porta de entrada ao mundo do mainframe. Então, através do seu user ID e password, você consegue se conectar ao mainframe
e vai surgir um outro aplicativo, é o SPF. Então essa IDE é que agrupou diversas ferramentas num único lugar, em que você acessava por linha de comando ou por um menu numérico. Isso já facilitou bastante a produtividade, então você podia lá criar coisas, submeter jobs, compilar, chamar o SDF, chamar outras ferramentas. Só que é isso lá nos primórdios do terminal 3270. Já avançando mais a nossa linha temporal, né, para não ficarmos muito presos ao passado, surgiram os emuladores, e esses emuladores então permitiu usufruir-se do Windows. Então funções como Ctrl+C, Ctrl+V, navegação por menu suspenso, vertical, mais cliques de mouse, ajudou bastante. Mas calma, eu estou falando muito, mas vamos por partes então. Um pouquinho da origem, né, da história por trás da tela verde. Então, de onde vem, né, o TSO SPF? O SPF foi desenvolvido pela IBM lá no antigo sistema operacional que se chamava MVS. Também já tem artigos lá na nossa comunidade sobre o MVS. O MVS então foi o primeiro sistema operacional, depois veio os EOS. O MVS ele surgiu assim juntamente com o mainframe lá nos anos 60, mas ele foi sendo melhorado, e com o surgimento do SIX e a possibilidade então de criar transações pseudo-conversacionais com usuários, surgiu então, né, o TSO, e que quer dizer o que? Time Sharing, como que é? Time Sharing Option. Então você tem essa facilidade de ter todas essas ferramentas agrupadas e pode acessar o computador de diversos pontos da empresa. Naquela época ainda, calma, que não tinha internet, não dava para fazer emulação de casa. Ainda tivemos que avançar mais alguns anos. Nessa época ainda usava o SNA, que era um protocolo da IBM para troca de informações entre diversos mainframes, né? Depois mainframes e microcomputadores. O TSO mais o SPF foram a primeira IDE. Então, para os detratores que gostam de falar mal da tela verde com fundo negro, isso permitiu o grande salto que foi democratizar o acesso, tornando-se o tempo mais bem aproveitado. Diversas equipes podiam trabalhar em paralelo, agilizando, né, o desenvolvimento de software, agilizando lá os debugs, o acompanhamento de produção. Então, esse grande salto permitiu que tudo que veio depois se inspirasse nessa funcionalidade. Então, podemos dizer então que o SPF é o pai, né, de todas as GUIs, né, que a gente conhece hoje, das IDEs que nós conhecemos hoje. E o terminal 3270 foi a primeira porta de entrada ao mundo da computação para muitas pessoas. Vamos entrar então no mundo dos EOS com o TSO. Vamos fazer, né, o login. Então vocês vão ter lá o seu user ID mais o password. Com isso vocês vão entrar, né, o seu crachá digital para entrar no mundo frame. Você vai acessar, hoje, atualmente, né, não se usa mais o terminal 3270, nem existe mais esse equipamento, que era o que eles chamavam de terminal burro, porque ele não tinha CPU, era uma máquina em que ela tinha um buffer de memória e uma linha de comunicação. Então ela recebia comandos ali, acumulava no seu buffer, quando o usuário mandava o enter, ele enviava para o mainframe, o mainframe processava, devolvia a resposta. Por isso que era a história do terminal burro. Não tinha, né, um cérebro pensante como... Pera, calma, não é IA ainda não. Não tinha um processador potente ali para processar coisas como é o nosso Windows hoje. Esse foi o primeiro passo, né? Então, o que acontece? Quem tem a possibilidade de usar, né, um computador mainframe vai ter lá, quando liga o emulador, vai ter uma tela. Essa tela ela vai aparecer as boas-vindas com um desenho em ASCII Art, com o logotipo da empresa, e lá para você digitar o comando. Então, nessa linha, você vai escrever, alguns vão ser logon, outros vão escrever TSO, vai depender da instalação. Vamos abstrair, vamos digitar TSO, vai carregar a tela de senha user, bate Enter, vai carregar
automaticamente o SPF que já está ali nas pré-definições do seu user ID para ser carregado logo após a senha, se tiver acesso. Uma coisa curiosa do SPF é que ele tem muitas funcionalidades, mas nem todos os usuários têm acesso a elas. Por quê? Nós temos o nosso HackF, que é o xerife. O HackF ele vai monitorar qual grupo de trabalho você pertence e vai liberar certas funcionalidades. Um super administrador vai ter acesso a todas as funções. Um dev vai ter só aquelas que vão ser usadas para o seu dia a dia de trabalho. Então vai ser aquele o seu painel principal, né, a sua central de controle. Você vai ter ali a opção de settings para colocar suas preferências, vai ter view, vai ter o edit, vai ter os utilities, vai ter a linha de comando, vai ter acesso a DB2, acesso ao SDF, que são ferramentas que estão conectadas ao SPF. Você pode também, assim, se tiver acesso fácil, usar o 3.4, né, que é a opção de edição de arquivos. Aqui neste vídeo, eu não vou apresentar nenhuma tela por razões contratuais. Mas lá na nossa comunidade tem vários exemplos. Quem tiver a possibilidade de usar o Hércules TK4, ele tem a versão do MVS, que é de software livre, poderá dar os seus primeiros passos no mundo mainframe. Eu vou, na segunda parte desse vídeo, que este aqui é só uma apresentação teórica. Na parte técnica, eu vou mesmo ter uma tela do TSO com o SPF e nós vamos navegar ponto a ponto e eu vou dar mais detalhes para que vocês possam enriquecer a jornada e se aventurarem melhor, tá? Para sair do SPF, vocês apertam F3, F3, F3 até sair, ou põe igual a X e vocês vão voltar lá para a linha de comando do SIX. E aí poderão chamar outras ferramentas do ZOS, tá? Avançando mais um pouco mais, lembrando o conceito, né? Então que nós temos os datasets, que são a maneira do mainframe armazenar arquivos de dados, e temos dentro do SPF a possibilidade de não só atachar, né, que é o termo técnico, para visualizar um dataset, como podemos criar, renomear, remover, incluir. E existem teclas de atalho que na parte do curso técnico também irei apresentar. Ou um outro tipo de arquivo que existe dentro do SPF é o particionado. O particionado ele é um dataset que funcionaria como um arquivo daqueles antigos lá de aços, né, com gavetas de aço. O dataset ele vai ter então particionado, ele vai ter espaços onde você vai armazenar seus códigos fontes. Então toda vez que você estiver trabalhando dentro do SPF, muito provavelmente você vai estar atachando um dataset particionado e nesse particionado vai estar os seus programas, os seus jogos de compilação e etc. No COBOL, né, quem viu já várias telas de COBOL lá na nossa comunidade, já devem ter reparado que o dataset, então ele vai ter lá o nome, ele sempre vai começar pelo user ID, aí vai ter um ponto, aí vai ter ali o nome, ele pode ter até 40 bytes, você vai sempre tendo lá o princípio, vai ser o seu user ID, porque é default da instalação, então cada dataset, cada particionado será criado com o seu user ID, e o seu user ID então vai ser um grupo, e embaixo desse grupo vai surgir todos os datasets particionados, datasets sequenciais, datasets VISANs, todos ali preparados para que você possa trabalhar. Outra coisa importante, quando nós criamos os nossos jobs, eu posso submetê-los, então aí vai ter um outro comando dentro do TSO que vai executar o teu job. Então você pode executar esse comando via também o SPF, vai enviar para o GES2, nós já falamos isso lá no ZOS. No GES2, assim que ele terminar, ele vai devolver para o spool lá do SDF, que você também consegue acessar diretamente pelo SPF. Como vocês estão vendo, o SPF ele é um grande maestro ali junto com o SIX, e ele fica fazendo a ponte, né, tornando mais fácil o acesso às inúmeras funcionalidades, permitindo que vocês possam codificar, submeter, compilar, criar massa de testes, acessar o DB2, criar lá utilizando o SPUF, é uma outra ferramenta, vamos ver também, calma, muitos conhecimentos e muitos vídeos, promessa de muitos vídeos aí pela frente, mas eu
trabalho e criar mais coisas. Ao mesmo tempo, pergunto, vocês já responderam lá o quiz do COBOL, o quiz do ZOS? Em breve teremos aqui o quiz do SPF também, então vocês podem aí ir acumulando certificados de conhecimento. Então, por enquanto, são conhecimentos básicos, iniciar para os paduans, mas mesmo assim é importante para a carreira de vocês, porque afinal de contas mostra que vocês têm interesse, mostram que vocês estão investindo na carreira educacional e aprendendo. Quem quer ir mais longe, eu recomendo ir lá no site da IBM e fazer os cursos gratuitos. São, acho que já passou de centenas de cursos lá disponíveis. Basta você ter a boa vontade de se inscrever e ir fazendo de acordo com o seu tempo. Avançando, dentro lá do SPF, algumas funcionalidades são repetitivas, cansativas. E para ganhar tempo, você pode usar o macros dentro do SPF. Essas macros são criadas dentro do CList, que é ele dá superpoderes ao SPF. Nos anos 70, pensando nessa produtividade, foi criada uma outra linguagem também de script interpretada, ela não é compilada, que chama Rex. Tem um curso também aí de Rex, para quem quiser conhecer. O Rex já é uma linguagem poderosa, né, que ele permite fazer muitas automações. Então, principalmente o pessoal de operações e produção, usa muito o Rex para fazer ferramentas. Podem ser chamadas através da opção 6 do menu do SPF. A opção 6 é a linha de comando. Ali você vai digitar comandos chamando HackF, chamando o SPF, chamando o FTP, chamando o CList, chamando o Rex, e consegue automatizar diversas funcionalidades. Então vale a pena também investir na carreira educacional e aprender o Rex para poder automatizar seus trabalhos ou pedir para colegas veteranos fornecer cópias dessas macros, né? E vai com certeza aumentar muito a sua produtividade. Uma história de bastidores que eu posso contar para vocês, assim, o TXO, no passado, o banco tinha, no Banco Real, ele tinha uma certa limitação de usuários, né? Então, conforme muitos usuários começavam a se conectar ao TSO, a máquina ia degradando, ela ia ficando mais lenta, e muita gente era malandra, né? Deixava lá o TSO logado e não fazia nada. O pessoal da monitoração de produção, vendo isso, configurou que após 5 minutos de inatividade, o TSO cai. Então, em algumas instalações hoje em dia, pode acontecer isso. Vocês estão trabalhando e vão lá, levantam-se, vão tomar o café. Quando vocês voltam, o TSO está deslogado. Porque é justamente isso, para tirar lá aqueles usuários inativos. Se vocês fizerem uma pesquisa lá na Sysout do STF, vocês vão ver que seu usuário caiu havendo por time. Mas lá no Banco Real, o pessoal especialista em macro criou uma macrozinha que a gente chamava ela de café. E quando nós íamos tomar café, chamava lá pelo comando, pela opção 6, né, café, e aí ele ficava simulando a navegação pelo menu. Então, para lá o monitor, aquela seção do TSO estava ativa. Então, ela não derrubava quando você ia lá tomar o café. E também, quem estivesse monitorando, via que seu user ID estava logado e funcionando. Mas isso era uma trapaça. É até feio eu falar essa coisa para vocês, mas era historinhas que aconteciam naquele tempo, né? Agora eu vou ensinar alguns comandos que vocês podem usar no TSO para ver o seu user ID e ver curiosidades. Então, vocês podem ir lá escrever profile na linha de comando e vão ver todas as funcionalidades que estão atribuídas à sua sessão. Essas funcionalidades você pode mudar via linha de comando. No nosso próximo curso do SPF avançado, eu vou passar todos esses comandos de linha, explicando cada um deles. Então fiquem atentos aí no nosso canal, que com certeza daqui 2 semanas ou 3, esse vídeo também estará no ar. Um outro comando que vocês podem usar é o TSO Time, em que vocês vão ver o tempo que vocês estão logados na máquina. Então também é interessante, ajuda bastante isso, né? Tipo, curiosidades
Olha, minha máquina, o meu user ID está logado há 8 horas. Uau! Mas um comando bem importante é o highlight. Esse comando highlight, você vai passar como parâmetro a linguagem de programação que você está trabalhando dentro do TSO. E ele vai por cores. Então já não será mais somente aquela famosa tela negra com fundo verde. Agora vamos ter um pouco de cor. Então, o highlight COBOL vai fazer o quê? Vai transformar, deixar em vermelho os comandos COBOL e continuar verde o que for texto, branco o que for literal, mas já é uma grande ajuda na codificação porque ele já apresenta erros mais fácil, né? Você visualmente você verá que um comando está mal escrito porque ele não está vermelho. Então também ganha assim produtividade. Mas calma, Paduan, calma, não. É muita informação, é muita coisa. Assista esse vídeo, apenas tenha um mapa mental e depois, com certeza, o tiozão vai passar para vocês um curso mesmo técnico do SPF. O que mais que a gente pode falar do TSO para vocês? No mercado de trabalho, não é um imperativo, né? Porque atualmente existem outras alternativas de IDE. A IBM tem investido fundo no Zoe. O Zoe ele é um plugin do Visual Studio que permite conversar com um mainframe. Com um detalhe, ele não usa comandos ZOS, ele usa uma interface, uma USS, que é uma ponte de Unix para o mainframe. Então, quem está acostumado a trabalhar com Linux vai gostar muito disso, porque o Zoe muito parecido, a linha de comando dele é muito parecido com o Linux. Então, fica fácil, né, treinar e trabalhar com isso. Outra ideia muito clássica do mundo do mainframe é o Eclipse. Também ele é um software livre e tem plugins para COBOL, Six, DB2, JCL. Então, também pode-se usar essa IDE. Além, então veja, eu já estou dando um pacote de ferramentas que vocês podem usar para trabalhar com mainframe sem ter muita dor, né? Sem perder os ícones, as luzinhas coloridas. Falando em ícones, luzinhas coloridas, lá atrás eu falei das IDEs, né? Falei do 3270, então que era aquele terminal burro. Com o passar dos anos, com o avanço da rede de computadores, os computadores, os microcomputadores deram mais poder aos desenvolvedores, que eles tinham agora a máquina pensante do seu lado, não é o IA ainda, calma lá, meus amigos. Com isso, surgiram então os emuladores 3270. O que é um emulador 3270? Então é um software que roda em Windows, Linux e macOS, tem dezenas deles no mercado. O mais conhecido atualmente é o PW3270, que foi desenvolvido pela equipe do Banco do Brasil. Ele é um software livre, você pode instalar na sua máquina. E esses emuladores, então, eles permitem que você acesse o TSO, SPF e outras funcionalidades do mainframe via rede TCP/IP num Windows, num Linux e no macOS, com janelinhas, com cores e tudo mais. Dentro da família desses emuladores, o primeiro dele foi lá o Personal Computer da IBM, depois veio o Rumba, tem o TN3270, tem o PW3270, tem o Extra. Essas são N possibilidades, vai depender da onde você estiver. A empresa vai fornecer esse emulador para vocês e vai ajudar a configurar. Então, o que você vai precisar vai ser o IP e a porta que está aberta no mainframe. Essas IDEs permitem também acesso ao FTP. Em alguns mainframes, o FTP vai ter lá uma porta aberta e vocês vão ter acesso a alguns datasets que são livres. A maior parte dos datasets são bloqueados pelo HackF, então não se aventurem a tentar copiar datasets que não são seus, porque vai ser logado, seu user ID vai ser apontado lá na auditoria e vocês podem sofrer punições por isso. Então, não vão dizer que o tiozão falou que podia, que não pode, não. Vocês podem acessar apenas aquilo que for público ou que for propriedade de vocês dentro da instalação, tá? Então, tomem muito cuidado. Isso que o HackF, ele gera logs ali e é problemático ser apanhado num desses problemas de auditoria. Um outro conhecimento que eu vou passar aqui é sobre o teclado. O nosso teclado do Windows ele é parcialmente adaptado lá no emulador, então tem que
tem que ver quais são as teclas que estão associadas de fábrica. Já vem com a maior parte delas configuradas para que você possa operar sem muita dor de cabeça. Se você é um cara que gosta de configurar o teclado à sua maneira, entra nas opções e vai usar. O que eu posso dizer para vocês é assim, o PA2 vai limpar a tela do Six e com isso vai limpar lá o SPF, ou seja, vai bagunçar um pouco a sua janela. O F1 normalmente está associado ao help. O F3 está associado à saída da atividade que você tiver. Então, se você estiver numa janela, ele vai voltar para a janela anterior até sair a linha de comando. O F7 e o F8 eles vão fazer a paginação horizontal. Então, vocês vão o F7 você vai subir e o F8 você vai descer até o final do seu arquivo, do seu dataset. O F10 e o F11 eles fazem a navegação vertical. Então eles vão navegar da direita para a esquerda até a sua última coluna. Por default, dentro do SPF você vai ter até 80 colunas. Mas em algumas funcionalidades você pode chegar até 255. Então vai depender do aplicativo que você estiver usando. O que mais que eu posso falar sobre teclado? O print screen vai estar associado à sua impressora. Então você pode tanto mandar descarregar, fazer um descarrego da sua tela direto para a impressora ou gravar a captura de tela. As duas funcionalidades são válidas dentro do SPF. Dentro do SPF, então, você consegue chamar o SDF, consegue chamar o DB2, consegue chamar o HackF, se você tiver perfil de acesso para isso, consegue submeter jobs, consegue editar JCLs para transformá-lo em jobs. Também temos um curso na nossa tarefa, no nosso TaskDo aqui para fazer. E com isso, nós fizemos então a nossa primeira introdução. Não foi um vídeo muito longo, eu me contive para não falar muito, para não tornar esse vídeo muito longo, mas com isso você já tem os conhecimentos básicos, teóricos, né, sobre o SPF. Fornecerei então as telas, vamos fazer uma navegação num próximo vídeo. Deixa lá nos comentários qual foi a sua opinião, o que você ficou com dúvida, aquilo que eu não fui muito claro, ou aquilo que eu errei, que às vezes eu me empolgo muito e posso me enganar. Mas, uma vez mais, eu agradeço a sua presença. Muito obrigado. Ajude a compartilhar esse vídeo. Eu, Wagner Bellacosa, agradeço de coração por ter me acompanhado até o final do vídeo. Nos veremos em breve. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado e até o próximo